Bem-vinda, bem-vindo a mais um Sabrina Cast. Desperte a sua leoa, essa mulher extraordinária, corajosa, solar que você é. Que bom ter você aqui. Uma satisfação imensa hoje. Preparem-se, o episódio está muito especial, porque nós estamos aqui com uma leoa maravilhosa. Seja bem-vinda, Ana! Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Amei o convite, assim, acho que vai encerrar com chave de ouro, meu dia, família. Gente, olha só. É difícil apresentar a Ana por completo, mas eu quero que você conheça um pouquinho e ela vai trazendo muito mais ao longo do nosso bate-papo. Quem é essa mulher? Ana, ela é fotógrafa, mentora, empresária. Presta atenção, futura consteladora, é isso mesmo. E, gente, Ana, ela já recebeu 32. Eu falei, a gente não vai deixar de falar sobre isso, não. 32 prêmios internacionais. Ela foi classificada 2 vezes entre as 20 melhores fotógrafas do mundo. Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Muito obrigada, eu tô muito feliz pelo convite, de verdade. E acho que tem muito para ser dito, transbordado. A tua comunidade são de mulheres que querem ser vistas, que querem ter a voz no mundo, e é muito parecido com o que eu faço, assim, é algo muito grandes proporções e as mulheres elas não têm essa consciência, elas estão precisando que mais pessoas ajudem elas a serem vistas e serem ouvidas. Uau, Uhum. que maravilha. Agora, como eu estava te dizendo nos bastidores, muitas das mulheres que nos assistem, elas inclusive nos assistem num momento em que elas querem se inspirar, elas querem aprender. Então, inspiração, ativação, conhecimento, novos insights são sempre muito bem-vindos. E a gente sempre começa o nosso bate-papo trazendo um pouco de quem era a Ana quando criança. Quando é que essa história começou até a gente chegar lá na fotografia e nesses prêmios? Conta para nós. Era uma criança muito curiosa, era a criança a que sempre foi a mais inteligente da sala, Uau. a filha boazinha que ficava na frente da sala, a mais inteligente, a que estava sempre com a cartolina na mão, que fazia todos os trabalhos. E eu lembro de várias frases do meu pai, né? Pai, te amo. É, eu não vou deixar muita herança física para você. O que eu vou te deixar é o estudo. Então trate de fazer bem feito. Essa é a única obrigação. E aí tinha uma frase no corredor. Eu estudei em escola de freira particular a vida inteira. Eu estudei 2 anos. Uhum. E tinha uma frase na secretaria que eu lembro até hoje, que falava assim, que era uma plaquinha que ficava na secretaria. Se é para fazer algo, que você faça bem feito. E aquilo nunca saiu da minha mente, né? Nunca saiu. Eu sempre fui alguém muito. Sim, eu queria ter voz. Eu sempre falava, eu sempre questionava. Era do Grêmio escolar, eu tava sempre nas Olimpíadas, eu jogava vôlei. Então, assim, era muito ativa. E a minha família é uma família muito animada. Meus pais sempre foram pessoas muito jovens de espírito, né? E de idade também. Então, a nossa casa sempre foi uma casa muito cheia de gente de festa, de confraternização, família grande, italiana, com mesa comprida e muita comida e muita alegria. E a Ana vem desse lugar. Uau, que incrível. Olha só, já poderíamos dizer um beijo, tchau, até o próximo episódio, porque você já soltou duas coisas. Você já trouxe 2 pontos aqui que são fundamentais. Primeiro, meu pai disse: Eu não vou te deixar muita herança, faça a tua parte, busque conhecimento. E se é algo que ninguém pode tomar da gente, Nada. podem nos tirar Tudo. tudo. Não sei se Exato. você concorda, Ana. É. Podem nos tirar, inclusive, nossas ferramentas materiais, mas o conhecimento que é verbalizado, é transmitido, é levado adiante, ninguém tira. Não. Então, eu quero também deixar um beijo para o seu pai. Como é o nome dele? Ives. Ives. Muito obrigada pelo seu impulso, Uhum. né, na vida de Ana e testificada aqui na vida adulta. É uma satisfação para eles, né, nos ver nesse lugar. Muito. E minha mãe também, Elise, né? Uma pessoa Um assim beijo que. para ela. Mãe, beijo, te amo. Que sempre trabalhou muito. Minha mãe era bancária e me teve com 22 anos. Fazia faculdade à noite. Eu fui criada. Meus avós paternos me ajudaram muito porque eu era a única. Eu fui a neta mais velha. Né? Então, como todas as minhas outras primas, mas moravam em outra cidade, meus avós me criaram à noite nesses primeiros 5 anos para os meus pais acabarem a faculdade, né? Então eu sou muito família.
Eu digo, sempre foi sistêmica, porque pra mim sempre teve muita ordem, era pai, respeito. Eu nunca vi meus pais brigarem, a gente sempre cresceu numa família muito de harmonia, né? E devo tudo a eles, né? Escola particular, eu fiz intercâmbio, morei fora do país muito nova. Com 22 anos eu tava no Canadá. Uau! Aham. E aí você falou outra coisa. Se é para fazer algo, que faça bem Bem feito. feito. É. E aí, vamos lá. Então, essa menina sempre, como você falou, ativa, Comunicativa. comunicativa. Essa menina boazinha. Depois a gente vai Vai chegar falar sobre lá, a gente vai falar porque você está com uma outra boazinha. É. Ela, então, vai de que modo para a adolescência? Como é que você viu o mundo? O que é que você já aspirava? Eu acho que a gente é tão imatura quando a gente precisa olhar também para esse se lançar na vida, né? Conta para nós como foi até essa ida para o Canadá. Eu lembro de uma frase uma pergunta dos meus pais. Eu tinha 15 anos, eles assim: filha, você quer uma festa ou você quer ir pra Disney? Aí eu falei: eu quero ir pra Disney. A Disney são 15 dias. A festa é um dia só. Eu quero viajar. Então, desde lá, eu já falava inglês desde os 13 anos, fluente, porque meu pai colocou na escola de inglês. Então, foi algo assim, e aí eu lembro desse processo, assim, de ter viajado e ter falado inglês desde pequena. Eu já fotografei lá, até uma história muito, assim, que hoje me volta na cabeça, né? Na época era só foto de filme, e aqui no Brasil a gente comprava quem é da nossa época, né? Era um filme de 36. Quarentonas. Era um filme de 36, que era tipo, sei lá, são R$100 hoje. Era caríssimo. Pra poder revelar aquilo, né? E aí eu fui pra lá e eu trouxe, sei lá, uns 20 filmes que eu fotografava todas as coisas na viagem já. Eu lembro que a gente revelou e tinha uns 10 álbuns, assim. 15 anos, 94? Sei lá, 93. Olha que incrível. Festa de 15 anos ou Disney? Disney, porque de 15 dias e eu vou viajar. Qual é a história que se extrai, na verdade, mais do que a história, a lição? Escuta. Se você não fizer, você vai se arrepender. Então eu preferia fazer e me arrepender do que eu fiz do que não ter feito, sabe? Eu pensei, são 15 dias, a gente a festa um dia só. Eu posso festar depois. Você acredita que nós temos. Mas não tinham a condição financeira de proporcionar as duas. Eles também me lançaram esse desafio. Mentira. Sério, eles tudo conectado. Tudo conectado. É tudo. Eles lançaram esse desafio. Olha, meus pais não tinham andado de avião. Eles falaram assim: a gente nunca andou de avião sequer, mas você é a primogênita, a gente quer que você vá ao mundo. Eu já fazia inglês, meu pai já tinha me posto para fazer a língua inglesa bacana. E eles me puseram nesse lugar. Eu confesso a você que eu fiquei rapidamente na dúvida. E aí, você falou dos filmes, eu tô lembrando. Meu pai quase enlouquece comigo, porque eu sempre tive ver empreendedor. Eu gosto, e aqui eu quero trazer mais essa lição da gente para você, que é ver à frente do seu tempo. Muito. De você olhar além daquilo que você e os seus olhos materiais conseguem ver. Aí, tava nascendo o celular. Era Motorola, inclusive. LG, tijolão, assim, né? Pesada. Gente, e eu falei, quando eu estava lá, eu sempre fui muito apegada, menina boazinha. Então eu sofri um pouco lá. Foi a primeira vez que eu tinha 15 também? 15. Eu tinha mais 3 irmãos, eu maternava eles. Então, eu curti, ao mesmo tempo não curti, porque eu queria procurar um lugar para ligar para eles. Mas e aqueles celulares? Eu falei, gente, isso não tem no Brasil. Pai, me dá um jeito de mandar. Eu fui por agência, não sei se você Eu também fui por agência. E eles mandavam dinheiro para agência e a agência passava para nós, né? 7 aparelhos de celular. Você trouxe celular? Trouxe para meu pai vender. Então ele ficou com um, eu não tinha celular. Vendedora naquela época. Nossa, eu nem pensava nisso na época. Pois é, eu falei, gente, isso vai dar bom, porque meu pai paga a minha viagem. Nossa, Sabrina. Sério? Sensacional. Real. Sensacional. E você acredita que foi ele que me lembrou isso outro dia? Ele e minha mãe falou, você lembra que você trouxe um monte de celular e por conta de alfândega eu fui pedir aos colegas, você leva esse, você leva aquele, né? E eu trouxe, ele ficou, eu não tive celular, mas ele ficou com um e ele vendeu os demais. Incrível. E aí, então, essa mulher também visionária. Filmes. Como é que você
Canadá com 22? Conta aí. Você descobriu. O mosquito do mundo te mordeu nessa viagem? Sempre. Tem aqui, né? Wanderlust, que é a vontade incansável de viajar e conhecer coisas novas. Pode me chamar pra ir ali na roça, eu topo. Eu Vocês vou. me chamem, você Eu também. tenho rodinha no pé. Muito. Pois é. E aí? Então, vamos resumir ali, né? Dos 15 aos 22. Faz um Sete combo. anos ali. Em um. Rapidinho. Daí, enfim, me formei, passei para federal na universidade. Fiquei um ano num curso de computação, que não tinha nada a ver comigo. Porque eu fazia apostilas para os professores no terceirão. Então, já digitava super rápido e tudo mais. E achei, vou fazer computação. Enfim. Queria fazer arquitetura. Aí não passei para arquitetura, passei na segunda chamada na federal para computação. Óbvio que não deu certo, né? Porque é muito cálculo e tudo mais. E aí eu consegui uma transferência para uma outra faculdade que na época era muito hypado, que era hotelaria e gestão de hotéis. Olha! Eventos e gestão de hotéis. E misturava administração com hotelaria. Eu moro numa cidade turística, então era um curso que estava todo mundo querendo. Aí eu fui para esse lugar. E a minha mãe, sempre tem eles na nossa vida, né? Assim, minha mãe era da Caixa Econômica e ela trabalhava com uma colega que os sogros tinham um hotel. E ela falou: vou levar minha filha, vou indicar minha filha lá, super comunicativa, quem sabe vocês querem contratá-la como estagiária. Aí eu caí nesse hotel, que chama Maria do Mar, hoje não existe mais. E era o hotel que mais fazia casamentos em Florianópolis. Fazia casamentos gigantescos, de 1.000 pessoas, 800 pessoas. Era tipo um resort de eventos. E aí eu me apaixonei pelo processo de estar no meio de muitas pessoas, de ser comunicativa, de receber o hóspede, de ajudar a falar inglês, de resolver problema, de fazer transfer, de tudo, assim. Eu gostava, eu trabalhava muito mais como uma estagiária do que eu era quase... Tanto que eu virei quase uma assessora da diretoria, porque eu resolvia todos os problemas com 22 anos. Tudo. Resolvedora de problemas. Tudo. E eles me deram uma mesa na frente da recepção, porque eles sabiam que eu ficava até mais tarde, que eu era competente, que eu... Enfim. Veja. Aqui mais 2 pontos que são típicos de uma leoa. É verdade. Primeiro, sério, uma resolvedora de problemas. Né? Uma outra coisa, o segredo, olha só o que a Ana está entregando pra gente, está no movimento. No movimento. Você estava ali e você poderia estar acomodada, e é muito comum. A gente precisa entender que a gente também precisa empreender. Às vezes você ainda está na CLT e você tem aquela mentalidade de dizer, mas não é pra não mim, é meu, não é pra mim, eu não vou sou paga fazer. pra isso. Nossa, nunca. Aí depois, inclusive, quando você quiser empreender, ela é castradora. E aí você falou, nossa, eu comecei a resolver problemas e meus chefes colocaram uma mesa Na frente da recepção, que era meio que uma mesa de gerente, assim. E eu via tudo acontecer. E aí teve um dia que eu lembro da sensação e do cheiro daquele dia. Fazem 20 anos isso. Ele perguntou, Ana, você não quer vir trabalhar com a gente nos casamentos? Você tem um terninho preto? Aí eu falei, vou, é óbvio, vou fazer o quê em casa no sábado à noite pra balada? Não, vou. E eu botei meu terninho preto, hora que eu desci, que eu só via os eventos sendo montados de dia, eu não via os casamentos à noite. Você ia embora. Eu ia embora, eu ajudava ali no negócio e ia embora. Eu conversava com as noivas, via os pacotes, mas eu não via. E eu lembro, quando eu desci a escada, eu senti o cheiro da flor, aquele ambiente maravilhoso, as comidas eram maravilhosas, todo mundo arrumado, feliz. Eu falei, eu quero trabalhar com esse negócio. Eu amei, eu quero ficar nisso aqui. De primeira. Primeira Primeiro vez. casamento, terninho preto. Como assistente de eventos, tipo Ai, Ana, cerimonialista. você não tem essa foto? Você não tem? Ai, Cara, eu tenho que cartar isso nos meus álbuns, eu preciso achar. nas redes. E Ai, da case. E aí? Enfim, daí passou o tempo, fiquei lá, daí cada vez trabalhando mais no casamento e tal, nananã. Até um belo dia que eu conheci um casal de canadenses nesse hotel e pediram uma ajuda para fazer um transfer. Eu ajudei eles, conversamos. E aí, antes de ir embora, eu tava naquela mesinha lá do gerente que não é gerente. A mesinha do faz tudo. Do faz tudo. Daí eu falava, eles assim, a gente pode conversar com você um pouquinho? Pode? Assim, olha, Ana, a gente gostou muito de ti. A gente tem 2 filhas da tua idade. E nós temos uma fazenda de plantação de maçã, uva e frutas, numa cidadezinha que chama Kelowna, no Canadá, que fica 3h30 de Vancouver, que é uma cidade que nem todo mundo conhece, mas é uma cidade muito turística, porque ela tem um lago, é quente, não sei o quê, e é meio que o verão dos canadenses. E nós recebemos estudantes estrangeiros na nossa fazenda, e a gente gostou muito de ti, a gente quer te ajudar. Porque tu tens a idade da nossa filha. Foi.
E eles caíram nesse hotel por engano, porque a reserva deles não era ali, era em outro lugar. Aí, assim, mas eu tenho um primo que é dono de uma rede de hotel. E se você quiser, a gente leva o seu currículo pra lá. E se ele topar pagar algumas taxas, e se você quiser, a gente vai te ajudar. Você topa? O bicho caiu, né? Eu fiz o currículo em inglês, tirei uma foto com o Bruce, o nome dele. E aí eu cheguei. Incrível. Aí eu cheguei pros meus pais e minha mãe, não, meu filho, O Canadá. apego, né? Muito longe, 22 anos. Ai, tem uma guerra, mãe não tem guerra nenhuma, isso é lá do outro lado do mundo, fica tranquilo. E aí, de Coisa novo. de mãe. De mãe, né? De novo, meu pai. Desculpa lá, meu pai é mesmo. Tranquilo. Coisa de adulta. Ele falou assim: você vai. O cavalo passa encilhado uma vez só e você vai. Nem que eu tenha que refinanciar o meu carro, mas você vai. Eu pago a sua passagem, mas durante eu não vou te dar nenhum real. Mas você vai, você não vai perder essa oportunidade. Ela chegou, vamos aproveitar. Uhum. E como é bom ter alguém que possa nos estimular, né? O pai que o leva pro mundo. E aí deu tudo certo, foi super de Deus, eu fui pra lá, deu certo. Esse casal conseguiu apartamento na mesma rua do hotel pra não passar frio, porque lá no inverno faz menos 22, Não, nananã, é sobrenatural o frio com tudo canadense. pronto assim e funcionou. Aí, naquela época não tinha Orkut, nem Facebook, nem nada. A minha avó, que é uma pessoa que você precisa conhecer, Ai, é a quero. mãe da minha mãe. Ela tem 84 anos, ela trabalha de home office ainda pra Siemens. Com Até 84. hoje? Aham. Ela foi secretária executiva da Klabin, que é uma fábrica de papel que tem no Sul, durante 60 anos. Se aposentou, virou presidente do Rotary e ela viajava sozinha pelo mundo já naquela época, porque ela já era uma mulher fora do tempo dela. E aí ela falou: eu tenho uns amigos do Canadá, eu sou do Rotary, liga pro número do Canadá lá e tal e faça amizade lá. Daí eu fiz. E eu conheci vários amigos que me apresentaram para outras pessoas. E aí eu conheci um namorado na época, que foi meu primeiro amor. E a mãe dele era fotógrafa. Eu nunca contei isso em podcast nenhum, mas Gente, isso sempre acontece. Essa é a mesa, eu não ia te contar isso. não é? Não, essa é a mesa. É. Eu não conto isso à convidada, porque a gente sempre chega nesse momento. Eu nunca contei isso, só falei, esse é o lugar, essa é a mesa, essa é a oportunidade. E aí eu lembro, a gente passeava muito, assim, e ele dizia, não sei quando é que você vai embora, e não espere de mim que eu te dê um presente, eu vou te dar experiência. A gente vai passear, andar de barco, fazer trilha, tudo que eu puder fazer final de semana pra tu ter essa lembrança. E aconteceu? Muito. A gente namorou um ano quase. E aí a mãe dele é fotógrafa, ele levava a câmera junto com ele, e eu lembro que eu peguei aquela câmera e falei, já era digital, né? Eu falei, agora eu consigo controlar a luz, agora eu consigo ver o pôr do sol, agora eu consigo Já ver. tinha essa percepção. Já! Controle de luz, Já! porque, gente, a fotógrafa é de um nível que você não tem noção. Mas, aquela altura, você estava turistando. Agora fica dourado aqui, ó, eu dizia pra mim. Daí a gente começava a fotografar, toda viagem que a gente fazia, a gente fotografava. Ele já salvava no computador, já gravava em DVD e eu já tinha todos os arquivos por data, assim, Ai, separadinho. DVD, gente. Tudo. E aí as coisas. Mas assim, nunca imaginei. Aí passou o tempo, a gente terminou, vim embora. E eu lembro que quando ele terminou comigo, ele falou uma frase muito especial, assim. Ele falou assim: você tem uma estrela e eu não vou permitir que você fique no Canadá por causa de mim. Você tem que ficar por causa de você. Eu não vou deixar que você fique. Bacana. E eu não vou deixar que você fique aqui pra ser camareira de hotel. Tem que voltar pro Brasil, fazer sua faculdade, rever sua família. E depois você se decide. Mas eu não quero que você fique por minha causa. Na época eu não entendia, só chorei, sofri pra ele uns 3 anos depois. Não me ama. Nossa, minha vida tinha acabado. Imagina, 23 anos, primeiro amor, assim, aquela coisa maravilhosa. E era um namoro muito leve, sabe? Na época, assim. Enfim, aí passou. E aí me formei na faculdade, voltei, fui de novo para os Estados Unidos, fiquei mais 6 meses trabalhando igual uma louca, condenada com 4 empregos junto. Voltei, comprei uma câmera melhor. E aí nenhum hotel queria me contratar. Eu era muito boa, meu currículo era muito bom. Inclusive, Você batia nas portas e não. como que você tem inglês fluente, você tem experiência fora em 3, 4 Não hotéis, tenho como te pagar. não posso te pagar. Inclusive, eu fui coordenadora de eventos do Coção do Santinho. Eu fiquei lá quase um ano. Fui demitida sem razões nenhuma.
Na época, acho que porque a gente pegava muito evento grande, e eu falava inglês muito fluente, então as empresas grandes vinham para mim, naturalmente, e daí acho que as pessoas não deram conta da minha presença lá, enfim. Mas acontece, gente, acontece. E aí eu falei, pô, vou viajar de novo, né? Fazer o quê com a rescisão? Vou viajar de novo. Daí eu fui de novo, aí comprei outra câmera e tal. E aí, onde você foi dessa vez? Estados Unidos. E aí, enfim. Lá comprou outra câmera? Comprei uma câmera melhor, voltei e aí consegui um emprego. Luísa, assim, de você ver isso, foi a única pessoa que me aceitou, que era dublo tri. Foi o que eu dormi aqui no Master agora. Eu nunca mais tinha dormido na rede, sabe? É gostoso, né? Você voltar e dizer, nossa, eu já trabalhei aqui, eu já fiz parte disso Exato. aqui. E agora eu estou num outro momento. Aí eu falei pra ela assim, vamos fazer um combinado? Eu aceito começar na recepção. Mas não conta pra ninguém o meu currículo. A gente chega a ponto de ter que... E aí eu lembro, sabe, de uma cena que me marcou muito, assim, tinha uma menina na recepção que dizia que falava inglês super bem, que era a chefe da recepção. E eu ficava na minha. Porque o meu pai dizia assim, filha, deve ter alguma coisa errada contigo, se tu não para em emprego nenhum. Será que tu não tá sendo, às vezes, soberba demais ou arrogante demais? Ele dizia, né? Dizia, não, imagina, o problema é com eles. Imagina, eu tinha 27 anos, não tinha nem metade da maturidade que eu tenho hoje. Aí eu lembro da recepção dessa história do inglês, que eu não falei que eu falava inglês fluente, eu ficava bem quieta. E aí chegou um grupo gigantesco de jogador e tal, daí pediram a minha ajuda. A hora que comecei a falar com eles, a recepção inteira ficou assim, ó. Como que você não me falou que você falava inglês tão bem? Nunca ninguém perguntou. Eu já estava tão traumatizada que eu preferi nem falar. Né? De esconder. Pode estar acontecendo com você. De esconder. Então, assim, não esconda. Se você tem um talento, não tenha medo de ser julgada porque você tem um talento muito lindo que é só teu. Fui nesse lugar. Eu disse, não esconda os seus talentos. Eu não acreditava no meu potencial. E até hoje, com 42, às vezes eu me questiono do meu potencial, sabe, Sabrina? Mesmo depois de ter passado por tantas coisas incríveis que Deus trouxe na minha vida, mas na época eu tinha medo de perder o emprego, então eu tinha que me diminuir. Aí hoje, depois desse tempo que a gente fala, por que que a gente tem essa terrível mania de diminuir para pertencer? Da onde vem isso? Qual é a dor que tá ali? É julgamento? É abandono? O que que é? Da onde vem, sabe? E aí as coisas foram fluindo e eu não tinha. Eu fazia terapia na época para poder conseguir fazer a transição de carreira, porque daí eu fiquei 1 ano e meio nesse hotel, já era coordenadora de eventos, já estava numa posição maior, e eu comecei a fotografar. Tipo, saía do hotel, fazia foto pôr do sol, saía do hotel, ia não sei aonde, saía do hotel e fazia as coisas. E aí eu fui criando um álbum de fotos, a minha mãe viu, levou no banco, uma cliente dela viu, aí foi Deus de novo, como sempre é, todos os dias da nossa vida. E falou assim: vamos fazer uma exposição das fotos da sua filha no meu restaurante? Nossa! Sobrenatural tem Acontecendo. ala maior. A gente ouvia. Claro que na época eu ouvia de alguns parentes meus: ai, a Ana Lúcia nasceu com a bunda pra lua. Tudo que ela bota a mão dá certo. Chega a ser pejorativo. Meu Deus, muito, porque eu trabalhei pra caramba, sabe? Tipo, até hoje. Então, assim, é que eu nunca deixei de agarrar as chances que vinham pra minha vida. E as coisas sempre fluíram, Sabrina. Por isso que a minha conexão com Deus, ela é muito, como a Ana fala, né? O Wi-Fi de Deus, ele é muito aberto comigo, porque eu sempre tive esse sexto sentido, essa intuição, tipo, aqui eu fico, aqui eu não fico. Aí encontrava alguém na rua que me deu, assim, indo num café, cruzando uma chance de um fotógrafo que tinha um estúdio. Porque eu fiquei 1 ano e meio fotografando e trabalhando. Tu concorda comigo que a gente tá... Óbvio que sim. Porque acontecem milagres. E muitos estão disponíveis para nós. A capacidade de... Total. Exatamente. Num pôr do sol, a comunicação intuitiva, ela está acontecendo o tempo. Mas eu costumo dizer que Deus é um gentleman. Uhum. Ele não é invasivo. Não. Ele é sutil. E ele foi muito claro: faça por ti que eu te ajudarei.
E aí? Conta mais. Exposição de fotos. E aí, exposição estamos de nesse momento fotos da e tal, história. nananã. Daí fizemos exposição e eu fiz um cartãozinho de visita, assim, Ana Lúcia Correia, @Yahoo, sei lá, fotografia. Olha, eu ainda uso Yahoo, hein? Ai, eu uso. Amiga, nós somos da mesma época. Gente, Eu vocês não inventei sabem o 24 que é anos. isso. Olha só. Enfim, aí o pessoal começou a me ligar, mandar e-mail. Ah, adorei suas fotos, você faz de ensaio de gestante? Eu falei comigo, eu não faço, mas eu vou aprender. Gente, esse é. Eu vou dar um jeito? Eu vou te dizer uma coisa. Eu tava falando isso essa semana. Sério? Sim. Existe um limiar comportamental. Não é que seja 100% comportamental. Em grandes referências. A oportunidade, a gente vai voltar falando. Ela vai. Primeiro, se você fica sentado esperando a oportunidade chegar, eu sinto te dizer. A coisa pode complicar e você pode acumular frustrações e expectativas. Porque expectativa é uma coisa. A oportunidade chega e nós vamos ser testadas. Para que, de fato, a gente possa dizer sim. A partir daí, o fluxo começa a se estabelecer. Grandes personalidades. Elas não estão prontas já. Elas se disponibilizam. Exatamente. Você se disponibilizou. Toda vez. E aí? Faço. Faço, vou aprender. E aí, a minha família é muito unida. Eu falei, o que você quer de presente, Ana Lúcia? Eu falei, eu queria fazer um curso para entender o que essa câmera faz, porque eu não entendia dos números, da lente, da abertura, da exposição. Eu só via. É toda uma ciência. É uma ferramenta, você tem que entender. Hoje é um pouco mais fácil com essas digitais e tal, mas não era. Eu não cheguei, não. É ainda digital hoje, mas era digital lá, mas não era mirrorless, que ela é tipo uma câmerazinha menor. Tá. Mas enfim, eu precisava aprender o que aqueles números significavam, entender a ferramenta mesmo, né? Porque ela é uma ferramenta. E aí eu lembro que custava R$ 250 esse curso. Que era com um fotógrafo, que ele hoje ele é incrível, a gente se fala, ele faz foto de comida e tal. E foi, acho que o único curso que eu paguei, a minha mãe e minha família me deram de presente de aniversário. E a minha avó fez uma vaquinha, tem um cartão até hoje, vale R$ 250 para compra da sua primeira câmera, ou da sua câmera nova. É. Eu fiz esse curso, não entendia bolhufas, e comecei a pesquisar na internet, e na época era Fotolog, era não sei o que lá, era Fotolog. Flick, tudo, comecei a ver os amigos e entender, e aí eu fui indo fotografando, eu fiquei 1 ano e meio fotografando festinha infantil, jogo escolar, às vezes eu ia para casamento, fotografar para site, ganhava R$ 90 a noite inteira, sabe? Mas começou a se disponibilizar. Comecei, eu queria aprender. Aí passou esse tempo todo, aí as coisas já foram encaminhando, meu coração já não estava mais no hotel, e aí eu fiz um outro workshop, conheci um outro fotógrafo de casamento, porque como eu vinha dos casamentos lá atrás, eu falei, se um dia eu for fotógrafa, eu quero trabalhar com casamento, porque eu quero entender como é que essa pessoa faz o que ela faz, que eu acho lindo esse movimento, sempre fui romântica. Já tinha esse desejo, esse nicho. Porque eu sentia, Sabrina, que eu olhava para as pessoas de forma diferente. Eu olhava diferente para as coisas. Eu sentia isso no meu coração, sabe? Eu via a luz batendo na janela, eu via a luz dourada, eu sabia que maio era diferente de janeiro, que eu sabia disso já. Eu percebia os tons, as nuances, a luz que batia na pessoa. Eu via com as expressões dela, tanto que quando eu comecei fazendo foto em balada. Fiz muita balada sozinha. É diferente, hein? E aí eles me contratavam porque eu sempre tirava foto espontânea das pessoas, rindo, se divertindo. São as melhores. Você capta o que ninguém vê. E aí, depois de 1 ano e meio na balada, fotografando e tal, eu tomei a decisão, a contragosto do meu pai, que eu saísse do hotel e virasse fotógrafo. E aí, de novo, né? Meu Deus. Eu passei muito mal um dia antes da minha demissão. Do meu pedido de demissão. Da minha irmã me catar no banheiro, porque assim, nossa, mas essa água tá só correndo e eu não tô escutando a Ana, sabe? E aí eu pedi demissão, o meu chefe, não, a gente já sabia que isso ia acabar acontecendo. Tanto que eu virei fornecedora do Blue Tree durante muitos anos, fotografei os eventos dele, né? Mudei de lado, assim. E meu pai me fez uma pergunta, até se você tem. Eu até falei isso essa semana. Se você tá na CLT, quer mudar de carreira e tem medo de mudar porque não tem cliente, olha como foi comigo. Meu pai perguntou assim: como é que você vai sair se você não tem cliente? Aí eu falei: eu só não tenho cliente porque eu tô aqui dentro. A hora que eu sair daqui, eu vou ter cliente. Sempre visionária.
à frente do seu tempo. E aí as coisas foram indo, logo eu já consegui dividir um estúdio com essa outra pessoa, e as coisas foram acontecendo. Os casamentos chegaram. E aí eu fiz esse curso de casamento. O que aconteceu comigo? Que daí também foi algo que eu já tinha. Como eu estava já dentro do comercial e a gente é muito comunicativa, e eu era conhecida dentro do meio de eventos, eu comecei a ligar pra galera que trabalhava comigo nos hotéis e falar: sabe a Ana Lúcia? Agora ela é Ana Correia. E ela fotografa casamentos e eventos, então eu tô disponível para você quiser me contratar. Disponibilizou. Eu avisei, porque, gente, na época não tinha Instagram, não tinha YouTube, tá? Mal tinha, não tinha nem Google, eu acho. Muitas pessoas me procuram dizendo, é porque você não se disponibiliza. Você não fala? Você não oferta, você não fala. E sabe o que é mais curioso? Nós compomos uma geração, pessoas, Sim. não são mulheres, que guardam esse mito Uhum. de que elas não vão se expor em termos de se disponibilizar e as coisas acontecem. E como não acontecem e está tudo no plano mental, elas estão frustradas. Às vezes eu pergunto, desde a minha atuação dentro do mundo jurídico, em treinamentos para jovens advogados. Pergunta básica. Uhum. Quem sabe que você está advogando? Verdade. Por Deus, minha mãe. Colegas da faculdade. É isso. Qual a sua dor? Não tem um cliente. Então, gente, Busque. fala. Levanta a bunda da cadeira, Movimenta. querido. É. Hoje, É. se expressa. É isso. Tenho dificuldade. Busque caminhos para que você aprenda a se disponibilizou, os casamentos começam. E aí inclusive, eu vim aqui para Alphaville para fotografar o evento da Ana Lisboa, que é a nossa mentora do Mastermind. A primeira pessoa que me deu uma chance foi o fotógrafo que eu trouxe pro evento. E foi. Ele te deu uma chance. Ele me deu uma chance, a gente se conheceu no workshop há 15 anos atrás. E ele falou: menina, você é muito boa, você tem que vir trabalhar comigo. É como as coisas vão funcionar. Exato. Ele até falou, ele fala até hoje: César, ó, Dindo, amo vocês. Ele que mandou tirar o Lúcia do meu cartão de visita, porque falava que Ana Lúcia Correia fotografia era muito comprido, então deixa só na Correia que é muito forte. E de fato é. E ele falou: você era uma pedra bruta que precisava ser lapidada. E ele me deu chance, eu saí do hotel, pedi demissão, trabalhei com ele muito tempo. E a esposa dele veio junto com a gente para São Paulo, né? Foi o meu primeiro evento que eu coordenei uma equipe fora de Florianópolis, um evento corporativo, né? E para mim foi muito importante estar aqui. E assim, e hoje é a pessoa que eu mais confio, porque ele é um cara maravilhoso, um profissional incrível e que me dá todo o suporte, tanto Mas que lá atrás, foi a primeira pessoa que me deu a chance. ele só te deu uma chance porque você. Porque eu falei: eu vou. Eu vou, topo, sim, vamos lá. E aí surgiram muitos casamentos. E aí, como eu já era do meio, então eu fui fazendo. Eu já fazia alguns eventos de freelancer e tal. E como eu sempre tive esse olhar muito sensível para as coisas, Sabrina, que era a maneira com que eu enxergava, e na época que eu comecei a fotografar, quase não tinham mulheres na fotografia de casamento, era um mundo bem masculino. Eu sofri até bullying, na verdade, dos homens na época e tal, porque eu ouvia: quem que é essa menina? Pensa que ela é. Ela já tá cobrando tudo isso? Eu dizia: óbvio, eu sei quanto custa o meu trabalho. Ana, eu tô com uma coisa aqui pra te Vai perguntar. perguntar. É fotografia pra você? Eita! Eita, falar o tempo. É um, é um poder que foi dado pra gente de mostrar para as pessoas algo que elas não iriam ver por elas. E a gente tem essa responsabilidade. E é algo tão grandioso pra mim que ia ser um pecado se eu não dividisse com as pessoas. Ia ser um egoísmo se eu não dividisse, porque existe tanto dentro de mim, eu preciso dividir. Esse potencial latente que você fazia o que nada mais. Que linda essa definição de fotografia. Congelar o tempo. É como se eu quisesse, e como eu quis, né? Eu queria contar as histórias das pessoas.
para que elas lembrassem de dias muito lindos e felizes da vida dela. Porque quando a gente começou a fotografar, não tinha essa história de celular, gente. Começou agora, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos Não atrás. tinha, né? Nada. Era a foto. Era foto. Tanto que a minha câmera uma das minhas câmeras é daquela época. Eu tenho Você ela há guardou? 10. Não, usa. Tá aqui, 10 anos a minha câmera tem. É simbólica pra você. Ela funciona. Ela é ferramenta. E ela tem essa pegada meio de filme, assim. Ela tem essa coisa meio. Eu gosto, sabe, da nitidez. Eu gosto. Ela é um tanque de guerra. Detalhes, Eu vejo em gosto você muito. cuidado com os detalhes. Percorremos o mundo, Isso. casamentos, tudo aconteceu a partir daí, você já entendeu. E quando é que veio esse fogo, fogo, por perceber as mulheres, fotografá-las? Fala. Justamente quando eu comecei a fotografar, quando eu comecei na fotografia sozinha, eu tive pouquíssima ajuda. Ninguém me ajudou. Pouquíssimas pessoas me ajudaram. Abriram a porta, faz assim, faz assado. E aí eu senti, cara, eu preciso fazer algo para essas mulheres também, quando estiver começando, saber que elas não estão sozinhas. Que pode ser mais fácil o caminho delas de alguma forma, sabe? E aí eu acho que essa foi uma das minhas dores, assim, tipo, eu comecei sozinha, uma mulher, num meio muito masculino, levei muito. Não, levei muita. Olhar torto. Nossa, Passei muito demais. por isso na minha área de atuação no direito. E a Exato. minha disciplina, Uhum. ela é altamente masculina. Olha só. Eu cansei de estar em ambientes que eram. Mas olha o que acontece. Casamento é uma coisa feminina, é para a noiva, é a expectativa dela. E o primeiro casamento grande que eu fotografei, o primeiro contrato meu sozinha, eu fotografei o Aécio Neves, na época, era o cunhado da noiva. E era um casamento grande, já era um casamento de dia, com repercussão nacional e tal. E eu fui colocada lá pela cerimonialista que me conhecia lá do hotel, porque a gente ouviu a seguinte história: o noivo não quer um fotógrafo homem com a mulher dele. Ele quer uma mulher. E esse casamento abriu todas as minhas portas. Foi no Café de La Foi um Musique. casamento. Foi o primeiro. Em 2008. Novembro de 2008. E aí, como é muito feminino, a gente... O que acontece, Sabrina? Hoje o seu público... Hoje o seu público, você atende mulheres muito parecidas com você. Sim. Como eu hoje. E as noivas, na época, eram muito parecidas comigo. Eu tinha, às vezes, a mesma idade, os mesmos sonhos, os mesmos desejos. Então, depois que passou um tempo, que eu vivi intensamente os casamentos e tudo que eles me trouxeram, os prêmios, as viagens, eu viajei o mundo inteiro, conheci 15 países. Fotografei em Grand Canyon, Central Park, Paris, Las Vegas, Itália, Tudo! México, todos os lugares. Palestrei nos maiores eventos de fotografia do país. Fotografei aqui em São Paulo, inclusive o casamento do Roberto Justus, da Ana foi eu que fiz, né? Há 10 anos atrás, a gente fotografou lá. Todas as possibilidades que eu tinha dentro da fotografia de casamento foram me dadas e eu aproveitei. E aí chegou um dia que eu falei, e aí? E agora? Acabou aqui? E agora? Não é que seja, não é que é só isso, não desonrando os eventos, mas É que não existe linha de chegada. não, eu queria mais um desafio, precisava de uma outra coisa Você nova. precisa de desafios. Eu sou inquieta, eu queria algo que me desse o fogo, entendeu? Inquietação, desejo do novo. Nossa, me dava que faz um parte, negócio. porque você acredita, eu preciso dizer isso. Nós somos como a natureza se transforma. Aham. Só que essa compreensão cultural de que nós temos que nascer, nos desenvolvermos e morrermos no mesmo lugar, no mesmo emprego, dentro da mesma casa, do mesmo lugar, tem nos matado. Tem Porque calado a chega voz. tem calado a voz. Chega um momento que você precisa de novos conhecimentos, você precisa de um refresh, você precisa de um reset. Uhum. Se você não tem coragem. Morrer. Vai morrer. Você vai morrer. Não vai ter mais graça, sabe? E eu vejo isso com muitas mulheres que eu atendo hoje. Aí a tua pergunta, né? Eu Porque sempre... as mulheres, né? Já explicou Já. bastante. Porque eu queria ajudar mais mulheres. Para mim, 30 clientes por ano não eram suficientes mais. Eu queria fazer algo a mais para aquela mulher que não fosse unicamente registrar o momento do começo da família dela. Porque as fotos de casamento é memória de família. E aí, quando eu comecei a fotografar em 2019, através de um grupo de coworking que nós tínhamos, algumas mulheres, e que eu senti, eu falei, é isso? Porque aí eu dava voz para elas. Eu falo nas minhas palestras, eu dava voz para com que essas mulheres fossem vistas pelo mundo. Porque o que acontece?
não sei se acontece contigo, talvez hoje não mais, mas as mulheres só se dão a chance de ser vistas e fotografadas ou quando elas casam, quando elas engravidam, quando o filho faz 1 ano, elas têm o segundo filho. Elas fazem ensaio de família. Aí ela vai lá, faz uma plástica, fica linda, maravilhosa, faz um ensaio sensual e não mostra pra ninguém. E ela não tem a foto dela. Culturalmente é bem isso. É isso. Dentro do nosso trabalho, inclusive a gente é uma das Hoje, né? hoje. E elas dizem, mas pra quê? Ah, Que precisa? Quando a gente vai ver, tem aquela foto caseira que foi tirada sem condições ideais. Caseira, a imagem que comunica. Ó, o nosso trabalho conjunto é aí. incrível. E eu digo hoje para os meus clientes que o mundo precisa daquilo que só você faz. Como é que eu começo, Ana? Se vendo. Porque as pessoas, elas não têm, não é que elas não valorizam a fotografia, elas não valorizam a elas mesmas para serem fotografadas, sabe? Eu acredito que hoje, depois de 4 anos fotografando mulheres, foram 600 empreendedoras fotografadas por mim desde 2019. Eu mantive os casamentos até o ano passado, como, né? E eu decidi que eu ia encerrar um ciclo dos casamentos. Ano passado, dia 13 de outubro, eu encerrei o último. E dia 17 de outubro, eu fotografei a minha primeira cliente no estúdio. Foi uma gestante. Então, eu meio que Pariu. nasceu ali, sabe? Então, e junto com tudo isso, veio todo o meu mergulho no autoconhecimento, dentro das constelações. Você se revendo, você se revirando, se reciclando. Muito. E que é gostoso, né? E quanto mais eu aprendo, menos eu sei. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero entender sobre. Essa menina CDF, ela existe aqui dentro ainda. Então, as formações que eu fiz formações fora do país que ninguém fez, num castelo da Itália, com a melhor fotógrafa do mundo, 4 vezes. As mentorias que a gente tá, o mastermind que a gente tá, o ambiente que a gente tá, sempre foram muito porque eu falei, eu quero aprender esse negócio, eu preciso saber como essa pessoa faz, e eu quero aprender com os melhores do mundo que eu puder. Investimento. Então, dizer, nossa, mas você vai gastar 30 mil? Vou. Não sei. Vou fazer. Depois você tem todo. Ai, Ana, que maravilhoso! Gente, eu já quero parte 2, hein? Porque o tempo voa, a gente vai. Porque você vai voltar ao Alphaville. E você que é aqui de Alphaville, prepare-se, porque logo mais, Ana. Tem um momento aqui que é também surpresa. É um momento em que a gente morta. Vai deixar a mensagem que vem do seu coração. De conexão também de família. Tô mesmo. E eu queria que você deixasse essa mensagem, que daqui a um tempo a gente vai dizer, você lembra, amiga, a gente estava lá naquele dia no podcast, você deixou aquela mensagem, muitas mulheres foram impactadas, muitas vidas, muitas famílias, porque bendito é o trabalho que permite uma mulher se ver, porque quando a gente olha para uma mulher, a gente está olhando para suas crianças, para sua família, a gente está olhando para todo um sistema familiar. Então, que mensagem você deixa? Me vem muito, eu não sei exatamente qual que é o versículo, porque eu não sou uma estudiosa, mas Deus te quer em lugares altos. Ele te mostra os lugares altos. Ele te quer nesse lugar. Ele te quer para ter uma vida abundante, próspera. E Ele quer isso para ti. E hoje eu sinto isso no meu coração profundamente. Eu vou te dizer que Alphaville para mim, nesse encontro, quando eu fui na Lagoinha pela primeira vez, eu senti algo no meu coração que eu nunca mais tinha sentido. Eu senti isso em Floripa, numa outra igreja que a gente vai lá, que é a Mais de Cristo, que tem a mesma linha. Mas aqui na Lagoinha, para mim, foi algo assim. Agora não tem mais volta esse negócio, porque agora é aqui, sabe? Então, esse fogo, essa coisa que a gente sente, a gente não sabe o que é, mas a gente sente. E hoje eu sei que é Espírito Santo, fato. Então, e é isso que me leva, sabe? Mesmo muitas vezes ainda, gurias, com medo, achando que eu não sou suficiente, achando que eu não sou boa o suficiente. Mas hoje, eu sei que. Tá ligando pra estar aqui hoje também é um milagre. Eu não sabia que esse prédio tinha tantas pessoas que eu já acompanhava, que eu já queria estar aqui. E tudo que aconteceu, você me convidar, a gente fotografar na loja, eu falar com a outra moça, não, vem. E as sincronicidades todas que acontecem. Então, acredite. E tem outra frase que vem, né?
pedis e recebereis. Ai, que maravilhosa, Ana, muito obrigada, muito, Eu que muito, muito agradeço. obrigada. Eu quero que você deixe seu arroba, Ai, por seu favor, Instagram, por para favor. que elas possam acompanhar, conhecer do seu trabalho, marcar um ensaio fotográfico com você. Por Fala favor. mais. Meu Instagram é Ana Correa, sem I. Todas as minhas redes principais estão concentradas lá nesse momento. De lá dá para ir De para todos os lá, lugares. tem os links do YouTube, tem os links da nossa equipe de A gente vai colocar na atendimento. descrição também. Isso. E lá eu falo sobre autoconhecimento, vida, foto, marketing digital, que é um assunto que eu gosto muito. Sabe, a gente faz um produto aqui, né? Um produto né? que vai englobar foto, conteúdo, marketing, autoconhecimento, Olha! tudo para mulheres serem vistas, porque, nossa, lá no Sul, mais de 85% dos negócios que são abertos por mulheres. Quantos negócios existem aqui em Alphaville, em São Paulo? Quantas mulheres precisam ser vistas com esse olhar de amor? Sem dúvida. Com esse olhar de acolhimento, sabe? Com esse olhar de cada mulher tem uma essência. A gente precisa mostrar isso pro mundo. E o slogan do estúdio é: o mundo precisa daquilo que só você faz. E esse é meu propósito, assim, de verdade, sabe? Porque eu amo quando as mulheres... Não é porque elas postam a minha foto, não é só por isso. É pelo movimento que elas transformam nas clientes dela. Sensacional. Não é sobre mim mais. A gente vai deixar seu arroba. Muito obrigada, tá? Ana. Deus te abençoe. Amém, você também. Que você continue imortalizando e congelando no tempo a essência das pessoas que você faz com maestria. Muito obrigada. Beijo, Leoa. Curte, comenta, compartilha e até o próximo episódio.